Vamos lá, amigos, para a segunda parte aqui. Nós temos muita coisa aqui para falar. Bem provável que vamos ter aqui uns 3 vídeos, tá? Vamos lá. Então nós paramos ali que Deus falou para o Moshe descer porque o povo que ele tinha tirado do Egito misturado com o povo judeu corrompeu-se e corrompeu o povo judeu. Deus disse a Moshe: eu observei o povo e eles têm a nuca dura. Agora deixe-me e eu descarregarei minha ira contra eles para destruí-los. Eu farei de você uma grande nação. Moshe suplicou diante de Hashem, seu Deus. Ele disse: ó Deus, por que descarregar sua ira diante do seu povo, a quem você tirou da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Então nós vemos aqui que Deus fala para Moshe que ele havia visto que aquele povo é um povo de dura cerviz, é nunca dura, tá? Fica de costa. É um povo que tem a cabeça, a expressão de, não, você é um cabeça dura aqui no português, né? Você é um cabeça dura. E Deus não fala assim o meu povo, ele está falando um povo que estava com o povo judeu. E dizer assim, eles são difíceis, porque nós já vimos com Abraão, Isaac e Jacó, e todas os 12 filhos de Israel, Jacó, eles já conheciam o Deus único, eles não tinham essa questão de idolatria. Então eles já serviam a Deus, mesmo ali cativo no Israel. Então Deus está se referindo aos povos que tinham várias deidades. Então quando você tem várias fontes de idolatria, como é o caso aqui do povo egípcio, você cria fragmentos na sua própria consciência, ou seja, você se torna uma pessoa, como é que eu posso dizer, difícil de acreditar em uma coisa única, porque você tem várias influências sobre si, tá? Deus fala assim para Moshe que ele descarregaria a ira contra eles para destruí-los, e Moshe vem e suplica a Deus e fala: por que descarregar sua ira diante do seu povo? Aí agora, olha só o texto. Moshe fala: você vai castigar o seu povo por causa dos erros dos outros? Só que aí Deus fala: eles foram influenciados, né? Vamos ler aqui. Versículo 10 fala assim, né? Agora deixe-me, eu descarregarei minha ira contra eles para destruí-los. Urashi comenta assim: ainda não ouvimos que Moshe orara por eles. E mesmo assim Deus disse: deixa-me. Ocorre que Deus deu uma oportunidade para Moshe para ele saber que isso dependia dele. Se Moshe orasse por eles, Deus não iria destruí-lo, tá? Olha só que profundo. Gente, isso aqui é lindo. Tem um midrash sobre isso aqui fenomenal. Tá? Vamos pegar aqui só a parte do comentário de Ash para falar sobre isso aqui. Quando Deus falou para Moshe, deixa-me, ou seja, ele esperava que Moshe retrucasse. Quando você fala para uma pessoa, ó, eu vou fazer outra coisa, sai, vai para lá. Então você está dizendo para a pessoa, se ela não for, ele não faz. Fica aqui. Então Deus estava falando, Moshe, fica aqui, de uma forma assim, né, oculta, e peça que eu perdoe o povo, que eu vou perdoar. E foi o que Moshe fez, né? Olha só que profundo. Para eu descarregar sua ira. Não há como ter ciúmes de outro a não ser um homem sábio, de um homem sábio. Ou um homem forte de um homem sábio. Ou seja, não tem como você ter ciúme de uma pessoa que está abaixo. Quando a gente procura alguma coisa, né? Vamos usar o nosso termo aqui. Quando a gente procura coisa na internet, quando a gente procura palestras, vídeos, a gente procura pessoas que parecem que têm conhecimento maior que a gente. Então, quando fala assim, não tem como você ter ciúme de uma pessoa que sabe menos que você. Ou seja, Moisés estava falando assim, por que você vai descarregar a sua ira sobre coisas insignificantes? Pessoas que não sabem o que é Deus. Por que você vai descarregar a sua ira em cima dele? Eles não sabem o que é isso. É muito profundo esse diálogo de Moshe com Hashem. É magnífico, sabe? Você pode procurar qualquer outro livro do mundo, você não vai encontrar isso. Aqui, o amor que Moshe tem pelo povo judeu era incrível. Não só Moshe, como seu irmão Aharon, porque eles fizeram de tudo para impedir que o povo viesse a cair no erro. Continuando aqui, né? Porque o Egito deveria dizer: ele os tirou da terra do Egito com más intenções para matá-los no montes e apagá-los da face da terra. Retire-se sua manifestação de ira e mude de ideia de fazer mal ao seu povo.
Aqui o Midrash diz que os egípcios, né, eles iriam falar, tá vendo? Olha lá, ó, a gente avisou, é o deserto não tem comida, deserto não tem água, deserto não tem túmulo, vocês vão morrer lá. Esse seu Deus não vai conseguir suprir a necessidade de alimentos, suplicidade de vestes, suplicidade de água, vocês vão morrer, ou seja, vocês acreditaram em Deus, mesmo sabendo que ele não teria capacidade de fazer isso, né? Hasbe Shalom. Ou seja, era isso que o Moshe estava querendo falar para Deus. Deus, eles vão, tudo aquilo que eles falaram, eles vão querer confirmar. Aí é aquela coisa, como se Deus estivesse preocupado com a opinião do ser humano, porque ele, como é aquela coisa, quando você sabe que você pode fazer algo, você não liga para a pessoa quando ela fala para você, você não sabe fazer isso, mas você sabe, então você não deve dar atenção para isso. Você imagina que eu estou falando um livro que nós podemos entender. Então Deus aqui não estava um pouco se preocupando com isso. Só que Moshe, na sua humilde visão humana ali, ele estava preocupado com a honra de Deus. E Deus se agrada disso. Por mais que Deus não precise que ninguém proteja a honra dele, isso, Deus não precisa. Deus não precisa provar nada para mim nem para você. Moshe falou, mas eles vão falar isso. Tem um negócio tão profundo aqui, pessoal, que está nos dias de hoje, que é um negócio assim tremendo, tá? Aí Moshe vem falar assim para ele, lembra-se de Abraão, Isaac, Israel, seus servos a quem o Senhor jurou por sua essência, quando disse-lhe, eu irei multiplicar sua semente como as estrelas do céu, e toda essa terra que eu prometi eu darei a seus descendentes, e eles a possuirão para sempre. Olha só Moshe perante Deus, fazendo Deus, querendo que Deus se lembre do que ele falou a Abraão, Isaac e Jacó sobre a descendência deles, como se Deus não soubesse. Aqui também tem um assunto profundo no Midrash que fala assim, Deus, quando ele fez essa promessa para Abraão, Isaac e Jacó, ele não fez por qualquer coisa, não usou lua, céu, Deus falou, eu juro por mim. Eu juro por mim. Tanto que Moisés fala assim, você jurou pela sua essência, Deus. Porque se nós formos ver lá, lá em Gênesis, lá no capítulo 2, Deus fala, eu juro por mim, pela minha essência. Ou seja, Deus não pode mudar isso. Moshe vem falar para Deus, como se Deus não soubesse. Sabe, é uma coisa linda esse diálogo, é um negócio assim muito profundo, né? Aqui tem todo um assunto que ele fala, vamos ler aqui, vamos aprofundar aqui. Ele fala, lembre-se de Abraão, se eles transgredirem os 10 mandamentos, os patriarcas dele, Abraão, foi testado 10 vezes e ainda não recebeu sua recompensa. Ou seja, se eles vão pecar por causa de 10 mandamentos, Abraão, ele passou por 10 testes e venceu os 10 testes. Dê esta recompensa a Abraão, ou seja, dá esse mérito a Abraão, ou seja, não destrui o povo ao qual tu disse a promessa para ele, né? De Abraão, Isaac e Israel, se eles merecem ser condenados para serem mortos por fogo, lembre-se de Abraão, que se entregou para ser queimado por sua causa lá em Ur dos Caldeus. Isso aqui tem um Midrash que conta, né, que Nimrod tentou matar Abraão dentro de uma fornalha, e lá Deus não deixou que acontecesse nada com ele. Se eles merecem ser condenados por serem mortos pela espada, lembre-se de Isaac, que esticou o pescoço quando ele estava amarrado, quando Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac, né? Se os filhos de Israel não podem ser salvos pelo mérito deles, que o Senhor diz para mim, eu farei de você uma grande nação. Ora, se uma cadeira com 3 pernas não consegue ficar de pé perante o Senhor no momento de sua ira, muito menos uma cadeira de uma perna só. Então, o Moshe está falando aqui, porque Deus falou assim para Moshe, eu vou matar esse povo todinho e vou fazer de você uma nova nação. Aí Moshe fala para Deus, tá, mas se uma cadeira de 3 pernas não consegue ficar na tua presença, por causa de um erro, que dirá uma? Ou seja, se nem Abraão, Isaac e Jacob, pelo mérito deles, conseguiu que o povo judeu continuasse existindo, quanto mais por uma pessoa, uma só que sou eu, que mérito que eu tenho? Moshe usou de tudo quanto é diálogo, gente, para tentar fazer com que Deus não fizesse e destruísse aquele povo. Como eu disse aqui, o Senhor não jurou a eles por algo finito, pelo céu, não pela terra,
não pelas montanhas e não pelas colinas, mas pela sua essência, pois assim como você existe, o seu juramento existe para sempre. Como foi dito a Abraão, por mim, jurei, diz Deus, né? Está lá em Gênesis 22:16. A Isaac foi dito, eu confirmarei o juramento que fiz para Abraão, seu pai. Ou seja, que ele jurou sobre a sua essência. Para Jacó disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifique-se e multiplique-se. Aqui Deus jurou para Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Moisés estava lembrando a Hashem que ele foi, todo o juramento em cima do povo foi feito pelo nome de Deus, pela sua essência. Moshe virou-se e desceu da montanha e as 2 tábuas dos testemunhos em suas mãos. Desculpa, tá? Eu pulei o versículo. Então, depois que Moshe faz todo esse sermão para Deus sobre a questão da promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, o versículo 14 diz assim, Deus se arrependeu de fazer o mal que disse que faria para o seu povo. Ou seja, Moshe conseguiu. Moshe, com o seu argumento, ele conseguiu. Não que Deus não soubesse aquilo, mas Deus queria ver a intercessão de Moshe pelo povo. Olha só que bonito. Moshe virou-se e desceu da montanha e as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Tábuas escritas nos 2 lados. Daqui e dali estavam escritas. Ou seja, a gente tem aquela figura, né, que Moisés descendo no monte com 2 tábuas escritas assim, os mandamentos. Não, mas fala que ela estava escrita em volta. Todos os mandamentos estavam escritos. Por quê? O Midrash conta que era justamente para todo mundo ver os mandamentos. Se você tem algo assim, para ver que só quem vai conseguir ver é quem está aqui de frente. A pessoa está lá, não. Quem está atrás, muito menos. Por isso que a Torá diz. As tábuas foram escritas pelo... testemunhos estavam escritos dos 2 lados. As pessoas conseguiam ver, para ninguém falar, a gente não viu. É muito profundo isso aqui. As tábuas foram feitas por Deus. A letra era de Deus, a escrita, né? Com uma escrita de Deus, a caligrafia de Deus gravada nas tábuas. Tá? Acho que aqui já ficou bem claro o texto, né? Sobre isso aqui. Tem uns comentários de Irache aqui, mas sobre a raiz da palavra, gravar, escrita. Então vamos continuar aqui. E Yehoshua ouviu o som do povo gritando e disse a Moshe, um som de batalha há no acampamento. Moshe disse, não é uma voz gritando a vitória, nem uma voz gritando a derrota. A voz de blasfêmia que eu escuto. Ou seja, Yehoshua também estava próximo a Moshe. Ele não estava vendo nada acontecer lá. Ele falou, tá tendo um grito, tá tendo uma gritaria lá, será que é de guerra? Vitória? Não. É blasfêmia, Yehoshua. É blasfêmia, Josué. Quando ele se aproximou do acampamento e viu o bezerro, as danças, Moshe ficou bravo e arremessou as tábuas que estavam em suas mãos, quebrando-as sobre a montanha. A famosa quebra dos 10 mandamentos. Quando você tem algo contra uma pessoa, você vai lá e escreve. Eu preciso daquele escrito para me poder julgar tal causa. Aí você vai com aquele escrito e você vê que a pessoa está fazendo justamente aquilo que você denunciou ela ali. Você num ato de misericórdia, de bondade, você num ato de ahavá, de amor, você vai falar, nossa, você vai e quebra, você vai e rasga. Porque aquilo seria a prova do que você está falando. Você seja, foi isso que Moshe fez. Quando Moshe pegou e olhou, não estão respeitando mais o Deus que tirou eles do Egito, que é o primeiro mandamento. Fizeram uma imagem de escultura, que era o segundo. Moshe, com raiva, quebrou, falou, isso aqui não vai acusar vocês. É muito profundo isso. Isso é muito profundo. Muita gente não fala, não explica isso. Mas toda essa situação era Moshe e Aharon tentando proteger o povo judeu. Vamos ver os comentários de Irache aqui. Ele arremessou a da sua mão. Moshe disse para si, se em relação ao sacrifício do Pêssego, que é apenas um dos preceitos, a Torá disse, nenhum estranho pode comer dele, agora que toda a Torá que está aqui, isto é, os 10 mandamentos, englobam e condensam todo o conteúdo da Torá, e todos os filhos de Israel são apóstatas, eu darei as tábuas para eles? Ou seja, só na questão da lei de Pêssego,
né, que no caso é a Páscoa, diz que apenas um dos preceitos, nenhum estranho pode comer dele. Imagina todo Israel, que todos os mandamentos aqui são para o povo judeu. Eu não vou dar isso para eles. Eu vou acabar condenando eles. Desculpa, pessoal. O vizinho tá batendo aqui, dá para ouvir, né? Então eu pausei aqui e tô voltando aqui. Então nós havíamos parado aqui que Moshe falou, eu não vou dar aquilo que é transitório para ele, aquilo que vai acusar eles, né? Aí o versículo 20 diz assim: e ele pegou, Moshe, né, pegou o bezerro que eles tinham feito, queimou no fogo, moendo, né, ao pó fino, e o espalhou nas águas e fez os filhos de Israel beberem. Aí se pergunta, por que isso daqui? Por que Moshe fez um ato desse? Moshe pretendia testá-los, tal qual a mulher suspeita de adultério, chamados de Sotá. Deixa eu explicar. Lá na frente nós vamos ter aquele caso da mulher suspeita de adultério, né, que Sotá. Que era dado uma água para ela beber, que tinha ali o nome de Deus, e se ela viesse realmente trair do seu marido, a barriga inchava, as pernas, tudo, né, ela tinha uma morte horrível lá. Então Urash, ele comenta que ele fez... É óbvio que Deus tinha falado para Moshe sobre essa lei, porque ele tinha que explicar para o povo sobre essa lei de Sotá. Então ele já pegou daquele entendimento e falou, vamos ver se Israel realmente, no interior dele, eles pecaram, né? Existem 3 tipos de penas aplicadas, penas de morte foram aplicadas. Se houvesse testemunhas da prática de idolatria e advertência prévia, eram punidos pela espada, de acordo com a lei que se aplica em uma cidade cuja maioria praticou idolatria. Isso aqui nós vamos explicar melhor lá em Deuteronômio, tá? Uma segunda, aqueles que praticam idolatria com testemunhas, mas sem advertência prévia, morriam de uma praga conforme está dito, Deus feriu o povo com a praga, versículo 35, como foi aqui. Aqueles que praticaram a idolatria, mas sem testemunha e sem advertência, morriam de hipocrisia pela água ingerida por eles, fazendo com suas barrigas inchassem. Tudo isso aqui vamos ver mais lá na frente, tá? Mas o que seja, Moshe testou aqui o povo com as águas, por causa da questão da mulher adúltera de Sotá. Lá na frente a gente explica sobre isso aqui, tá? Ou seja, ele dava para o povo para ver se realmente o povo estava com o intento de violar ou praticar idolatria contra Deus. Moshe disse a Arão, o que esse povo lhe fez para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Moshe não conseguia entender por que Arão fez isso. Né? Nós sabemos aqui que Arão foi ameaçado, o seu sobrinho foi morto, Hur, e ele não tinha mais o que fazer. Arão disse, não se encolerize, meu senhor, mas você sabe que o povo tem má inclinação. Eles me disseram, faça-nos deuses para irem perante nós, porque o homem Moshe que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu lhe disse, quem tem ouro que eu tire, e me deram, eu os tirei no fogo e saiu este bezerro. Arão vem aqui dar toda essa... vou usar o termo assim, mas não é bem isso, tá? Uma desculpa. Ele simplesmente narra o que aconteceu. Tá? E aqui é o que eu disse para vocês lá atrás. Ele lançou no fogo e saiu um bezerro. A feitiçaria dos egípcios. Tá? Não se esqueçam, gente. O povo conseguiu fazer ali com o cajado de Moisés, tinha virado um crocodilo, né? No hebraico tá crocodilo. Tá? O mais comum é serpente, né? Para o pessoal. E os magos faraó faziam o mesmo. Moshe transformou água em sangue, os magos faraó faziam o mesmo. Então não era uma coisa absurda que saísse um bezerro e começasse a andar ali e a mugir feito de ouro, porque existiam magos egípcios ali no meio do povo, né? E ele vem e conta tudo isso para Moshe. Moshe viu que o povo tinha sido exposto, pois Arão os tinha exposto para desgraçá-los perante seu inimigo, ou seja, Moisés viu que Arão acabou expondo o povo de Israel ao ridículo, ou seja, você acabou deixando ele ser influenciado. Agora, como é que eu vou defender esse povo? Moshe se postou à entrada do acampamento e disse, quem for por Deus, junte-se a mim. Todos os levitas juntaram-se a ele. Tá? Daqui nós entendemos o quê? Que toda a tribo de Levi ela era justa. Você vê, todos os levitas, eles eram juntos, eles não se fizeram misturar de jeito nenhum. Agora, Yehudá, Zebulon, Isahá,
Beniamim, todas as outras tribos, alguns deles, né, vamos dizer assim, participaram. Quando não foram para Moshe, ou seja, todos, quando diz a Torá, diz que todos os levitas foram para Moshe, não quer dizer que outros não foram, simplesmente que os levitas em peso foram até Moshe. Só que as outras tribos não, acabaram entrando na onda. Influência, gente. Influência, tá? Aí Moshe disse assim, né? Isto é o que Hashem, o Deus de Israel, diz: que cada homem punha sua espada e vá de um portão a outro do acampamento, que cada um mate seu irmão com irmão, amigo, próximo ou parente. Os levitas seguiram as palavras de Moshe naquele dia. Perto de 3.000 homens do povo tombaram. Moshe disse: congregue-se hoje a Deus para dar sobre vocês uma bênção, pois cada um foi por seu filho por seu filho e por seu irmão. Então nós entendemos aqui que os levitas, com dor no coração, tiveram que matar os seus irmãos. Quando fala seus irmãos, é a descendência, tá? Ali, como diz, tribo de Judá, Isahar, Zebulon, Benjamim, e por aí vai. Então Moshe fala assim: se consagre, porque vocês tiveram que matar seus irmãos, né? No dia seguinte, Moshe disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora eu subirei até Deus. Talvez ainda consiga obter expiação para o pecado de vocês. Moshe voltou a Deus e disse: por favor, este povo cometeu um grande pecado ao fazer para eles um ídolo de ouro. Agora, se o Senhor perdoar o pecado deles, mas se não, por favor, me apague do seu livro que o Senhor escreveu. Esse assunto aqui também, meus amigos, ele é muito profundo, tá? Moshe mais uma vez vai intercede a Deus pelo povo ali, pelos erros deles. E o que me chama a atenção é justamente essa parte que Moshe fala assim: ó, se você não perdoar esse povo o pecado deles, e também então não me perdoe. Me condene junto com eles. Apague o meu nome do livro que você escreveu aí. De toda a Torá, para que não digam a meu respeito que eu era indigno para pedir misericórdia por eles. Ou seja, Urash aqui ele explica no literal, tá? No literal. Que Moshe estava falando da Torá que ele tinha acabado de escrever, que Deus estava escrevendo, né? Continuando a escritura. E Moshe fala assim, para Deus apagar também o nome dele, porque, ou seja, não quero que o povo me lembre como alguém que não intercedeu por eles. Então você me apague. Isso aqui é explicado na paraxá que passou agora. A paraxá de Terumá, se vocês prestarem atenção, não tem o nome de Moshe. Então fala assim que o pedido de um justo, ainda que seja transitório, ou seja, ainda que seja ruim, como no caso aqui, apaga o meu nome, Deus fala assim: eu vou seguir o seu conselho. Porém, eu vou tirar o seu nome de uma parte da Bíblia só, que foi da paraxá de Terumá, que você não ouve o nome de Moshe, a não ser de Aharon. Tá? Mais profundo aqui, nós entendemos que esse livro se trata do livro da vida, o nome daqueles que estão escritos no livro da vida. Tá? Isso aqui é um assunto muito mais profundo, porque fala assim, do livro que você, o Senhor, escreveu. Né? O Sefer Haim, o livro da vida. Deus disse a Moshe: aquele que pecou contra mim, eu apagarei do meu livro. É do meu livro. Tá? Não que a Torá não seja parte do livro, mas ela também faz parte do Etz Haim, do livro da vida. Então, o que você entende aqui? Deus já estava falando do livro da criação, do livro dos nomes daqueles escritos. Né? Tem muito assunto aqui, Guerrinon, tem aqui Cafaquela, tem muito assunto aqui profundo, que não tem como eu comentar com você aqui sobre inferno, que no caso é Guerrinon, ou Cafaquela, que é uma das divisões ali. Eu teria que parar porque não existe inferno para sempre, essa ideia que foi criada nessas religiões hoje. Não existe isso. Tá? Quando Deus fala assim, apagou o nome deles, é porque eles iriam passar por um processo agora de techuvá, eles teriam que, no Guerrinon ali, passar por um processo de expiação para eles poderem voltar. Isso aqui é muito profundo, pessoal. Não vou entrar sobre isso aqui, tá? Agora, no momento. Aí fala assim, agora vá, conduz o povo para onde eu lhes descrevi.
Eis que meu anjo irá diante de você. Quando eu me lembrar, eu lembrarei sobre eles os seus pecados. Ou seja, Deus falou assim, eu não posso ir com vocês, eu vou mandar o meu anjo. Né? Agora lhe atendi e não destruí-los, todos de uma vez só. Mas sempre quando lhes for cobrar a respeito de seus pecados, lembrarei de um pouco desse pecado junto com os outros pecados. Isso significa que em toda a punição que recai sobre o povo de Israel, fará parte dela um pouco do castigo pelo pecado do bezerro de ouro. Ou seja, Deus fala assim, né? Eu não vou mais com vocês, vai um anjo com vocês. E toda vez que for caindo um por um desse povo, porque nós sabemos que Deus perdoou. Mas Deus fala assim, eu vou perdoar, mas essa geração todinha aqui só vai entrar 2. Yehoshua e Caleb. O restante, filho, nem você, Moshe. Tá? Ou seja, Deus não volta atrás com suas palavras. Deus respeita a opinião do justo e o pedido do justo. Mas a consequência dos atos, elas sempre vão vir. E Deus fala, esse malado, esse anjo, ele vai diante de vocês, para que eu me lembre do que vocês fizeram. Toda vez que vocês pecarem, a lembrança do pecado de bezerro de ouro vai estar junto. Tá? Aí fala assim, Deus feriu o povo com uma praga por causa do bezerro que Arão tinha feito. Deus ainda falou, não, eu perdoo, mas vocês vão... Deus feriu o povo com uma praga. Deus disse a Moshe, vão e subam daqui. Você e o povo que você tirou do Egito para a terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Israel, dizendo, eu darei a seus descendentes. Mais uma vez aqui Deus fala, esse povo aí, que muitos ainda não morreram, Deus falou, perdoou, feriu eles com praga, mas tá bom, continua. Vai com eles também. Aí, o interessante é que Deus fala assim, né? Você tirou do Egito para a terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo. Ou seja, Deus fala mais uma vez com Moshe. Eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, a sua descendência. Não a da mistura dos povos. Eu enviarei diante de você um anjo, expulsarei os cananitas, emoritas, hititas, persitas, rivitas e ebusitas, para uma terra em que flui leite e mel, pois eu não irei contigo, desde que você é um povo que tem uma nuca dura, e eu posso destruir você ao longo do caminho. Então Deus vem e fala que alerta Moshe, fala, ó, eu não vou com vocês. Esse povo, ele é muito cabeça dura, eles são muito fácil influenciados, senão eu vou acabar destruindo vocês num dia só. Né? Agora os comentários acham que já ficou bem mais centrado um pouquinho, tá? Quando ouviram essas más notícias, o povo se enlutou e nenhum homem pôs sua coroa. Deus falou a Moshe, diga aos filhos de Israel, você é um povo que tem a nuca dura. Se eu for contigo, em um momento subirei em seu meio e destruirei. Agora tire sua coroa, e eu saberei o que fazer contigo. Os filhos de Israel tiraram suas coroas do monte Horeb, tá? Que coroa que é essa? Essa coroa é a coroa que cada povo, cada um das 12 tribos receberam quando eles receberam a Torá. Tá? É um diadema de honra. Então, o povo tinha se alegrado e estavam tidos como se fossem reis. Deus falou, agora vocês tirem, vocês desçam, vocês vão ter que passar por um processo tudo de novo. Tiram da cabeça de vocês o monte que vocês receberam lá das coroas do Monte Horeb, tá? Moshe pega a sua tenda e erga fora do acampamento, distante do acampamento. Ele a chamou de tenda da reunião. Todo aquele que procure por Deus vai à tenda da reunião, fora do acampamento. Quando Moshe sai para a tenda, todo o povo se ergue, cada um permanece de pé junto à sua própria tenda, mirando Moshe até que ele chegue à sua tenda. Entendamos aqui, Moshe se afastou do acampamento. Amigo, desculpa, eu tive que parar novamente aqui, porque o vizinho aqui sabe como é prédio, né? Faz obra, dá para ouvir fácil, pelo jeito é o vizinho daqui da frente. Então, Moshe ali, ele... vai ficar difícil assim. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Então, nós estávamos falando aqui que Moshe ergueu uma tenda, que ele chamou de tenda da reunião, fora do acampamento. Né? Como é aquela coisa, como tipo, você fica de mal, briga, você se afasta, você não quer ficar nem próximo da pessoa. Né? Então,
Moisés, por mais que ele fosse o mais manso da terra, ele ficou chateado, né? Pela facilidade que o povo judeu foi influenciado, tá? Aí diz assim, quando Moshe saía para a tenda, todo o povo se ergue, e cada um permanece de pé junto à sua própria tenda, mirando Moshe, até que ele chegasse à sua tenda. Se Moshe saía, passava pelo meio do povo, chegava até a sua tenda, todo mundo se levantava, em respeito, né? Óbvio, o pessoal tinha acabado de passar por uma situação, eles precisavam ganhar aquele respeito novamente. Quando Moshe entrava na tenda, o pilar de nuvem descia e permanecia à entrada da tenda, e Deus falava com Moshe. Quando o povo via o pilar de nuvem parado à entrada da tenda, o povo se erguia e cada um se curvava à entrada da sua tenda. Deus falava com Moshe face a face, assim como uma pessoa fala com um amigo, e Moshe retornava ao acampamento. Seu auxiliar, um jovem Yehoshua, filho de Nun, não deixava a tenda. Finalmente nós terminamos aqui. Meus amigos, tem toda uma explicação aqui, nessa parte, que nós lemos, que Moshe ele construiu essa tenda e chamou de tenda da reunião. Porque ele se reuniu com Deus, colocou o lado para fora, e disse que Deus vinha e falava a Moshe como se fosse um amigo, tá? E o povo via isso, porque quando Moshe entrava, a nuvem descia, ou seja, a Shekhinah, a presença de Deus, estava ali. Tá? E o povo ficava em pé quando ele passava e quando a nuvem vinha, eles se abaixavam em reverência. E diz que ali Deus passava para Moshe, né, o Urashi comenta que Deus passava para Moshe as instruções, Moshe passava ali para Yehoshua, que estava sempre perto dele, e passava para os demais as instruções. Tá? E aí termina a nossa paraxá. Meu amigo, eu sei que ficou bastante, foi bem grande esse vídeo, tanto que eu dividi aqui em duas partes, tá? Só que eu não poderia falar do que eu falei para vocês aqui, porque tem uma concepção muito errada sobre essa passagem, né? Desde o meu tempo lá na igreja, eu sempre ouvia que era o povo judeu, não, mas a verdade que nós acabamos de ler ali é que havia uma mistura, e essa mistura influenciava o povo. Aí você pensa assim, você acha que você hoje está longe dessas influências? Você pode não ter uma influência física, pessoal, porque hoje você tem tanta informação, é tanta rede social, é Instagram, é Facebook, é Twitter, que é o X, é não sei mais o que, é Telegram, WhatsApp, você é bombardeado de tanta influência, jornal, é mídia, é coach, disso, de coisa daquilo, você acha que muitas das vezes você está na posse das suas faculdades mentais, assim, que você é aquela pessoa. O que a Paraxá dessa semana vem nos ensinar é que nós todos estamos sujeitos a influências. Por mais que o povo de Israel, desde ali de Abraham, Isaac e Jacó, no Egito, mesmo sob o efeito da escravidão, a idolatria dos egípcios, eles não se intrometiam com aquilo, tinham seus próprios nomes, mantinham suas próprias roupas, como nós falamos, né? E falavam ali sempre a mesma língua. Você acha que agora esse povo que viu tudo que Deus fez ali saindo ia se curvar tão fácil a outros deuses? Influência. A influência na nossa vida, ela é muito grande. Né? Eu sempre tenho conversa, eu sempre converso muito com um cunhado meu, tá? Ele é assim, uma pessoa muito curiosa, então ele sempre quando a gente tá, ele pergunta tal tudo, e eu sempre falo para ele: como você sabe que isso que você fala, você acredita, realmente é você, se você é bombardeado de tanta influência? Aí eu falo para ele o que eu falo sempre para mim: quando você questiona isso, quando você questiona, quer dizer que você está nas suas faculdades mentais. Por quê? Porque quando você não questiona, quando você tem a ideia já formada, não, é isso. Aí a pessoa vem te falar para você: não, fulano, é isso. E você fala: não quero acreditar. Você já não está nas suas faculdades mentais corretas. Gente, isso é profundo. Isso serve para tudo.
Quando eu achei que eu era o dono da verdade, que eu estava com a verdade, quando alguém me mostrou, ó, questiona isso, eu descobri que eu não estava com a verdade. Todo esse diálogo que nós lemos aqui dessa porção é sobre isso. Moshe foi questionar a Deus, Moshe foi questionar a Deus, que sabia tudo aquilo que Moshe já ia falar de antemão. Ele só precisava ouvir Moshe falar. Você só precisa se dar uma chance de questionar, mesmo você tendo a convicção das coisas. Isso é muito profundo. Quando você questiona tudo aquilo que você acredita, você já está partindo em busca da verdade absoluta. Então, meus amigos, é isso que eu falo para você. Assim como Moshe teve a coragem de questionar a Deus, imagine você se questionar a si mesmo. Se questione a você. Por mais que você tenha certeza que você é o dono da razão, que você está com a razão, questione-se a si mesmo. Tenha certeza daquilo, busque provas, saia buscando se tudo aquilo que você ouviu é verdade. Não fique no sabe, como é que eu posso dizer? Se dá o benefício da dúvida. Questione as coisas. Se você tem uma mente, é porque você precisa pensar. Como eu disse no começo do vídeo, uma das coisas melhores que eu aprendi no judaísmo é que o judaísmo me ensinou a questionar. E toda vez que eu questiono as coisas, eu entendo o porquê delas estão assim hoje. Tá bom? Todarabá, meus amigos, Eritraot, muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo comigo, tá? A partir daqui para frente é um pouco mais curta agora as paraxás, tá? Não são mais longas dessa maneira, mas sempre com essas mensagens profundas. Eu espero que tenha ficado claro de uma vez por todas agora essa questão do bezerro de ouro, que na verdade é uma grande influência que nós temos na nossa vida, tá? E uma grande influência que tomou o mundo lá na Idade Média, veio para cá até hoje, ela continua influenciando, e todos aqueles que se dão ao benefício da dúvida vão questionar, vão ver que tudo isso não passou de história, tá? Entendedores entenderão. Fiquem com Deus mais uma vez, um Todarabá, Eritraot. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Se não, Mashiach vir hoje, estaremos lá com ele em Jerusalém. Se não, estaremos aqui com a nossa terceira parte da porção de Kitzá. Tchau, tchau.